Voltando então, pessoal, sobre o transporte de passageiros, nós temos aí a classificação de veículos, né, M1, M2 e M3, de acordo com a capacidade de lotação e a capacidade de PBT. Tá? Nós temos o conceito de lotação, o conceito de parada, isso aqui já deve estar na cabeça de todo mundo, né? Parada, que é a imobilização do veículo com a finalidade pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros, né? Acima disso, qualquer situação acima disso se configura um estacionamento, né? Então, imobilização do veículo com a finalidade pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiro. Nós temos os tipos de transporte, né? Internacional, interestadual, intermunicipal e municipal, e nós temos as modalidades de transporte: linha, fretamento e próprio. Tá? Então, são os quatro tipos e as três modalidades de transporte coletivo de passageiros, tá? Com relação aos condutores, tá? O transporte coletivo de passageiros, os motoristas devem ter a CNH, o CRLV do documento do veículo e o curso especializado aí, conforme agora as alterações do CTB constando aí no RENASH, eles não constam mais no campo de observações da CNH, tá? Então as CNHs aí, a partir da emissão da resolução 848/2021 não estão mais no campo de observações. Tá? Com relação ainda ao transporte de passageiros, muita atenção à resolução 14 que fala sobre equipamentos obrigatórios. Não se exige cinto de segurança, tá, para o transporte coletivo de passageiros. Tá? Então, os ônibus e micro-ônibus produzidos até 99, tá? E também para os veículos destinados ao transporte de passageiros em que seja permitido viajar de pé. Tá? Então, essa é a situação aí que não se exige cinto de segurança nestas situações. Tá? Com relação ao transporte de carga em veículo de passageiros, somente deve se dar no bagageiro dos ônibus, tá? E é proibido o transporte de produtos considerados perigosos ou daqueles que, por sua forma ou natureza, possam comprometer a segurança do veículo e de seus ocupantes. Tá? Com relação ao transporte escolar, pessoal, quais são as obrigatoriedades do transporte escolar? Primeiro, autorização do Detran. Tá? Então, o transporte escolar ele só pode ser feito com autorização do Detran. Tá? E para essa autorização, quais são os requisitos para o transporte escolar? Além da autorização do Detran, ser registrado como veículo de passageiros, se submeter a uma inspeção semestral, pintura de faixa horizontal na cor amarela com o dístico, com a inscrição escolar, tacógrafo, então obrigatório para todos os veículos que executam transporte de escolares, independentemente de lotação, de capacidade de PBT, de tudo, as sinalizações brancas ou amarelas e vermelhas, brancas ou amarelas dianteiras e vermelhas traseiras nas extremidades superiores do veículo, cintos de segurança em número igual à lotação, além de demais requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. Um desses requisitos está na resolução 504 e traz que é câmera monitor ou dispositivo equivalente destinado à eliminação de pontos cegos, tá? Então essa câmera monitor ou os espelhos retrovisores ou alguns espelhos retrovisores para eliminação de cantos cegos é para aquela situação que o condutor, pela dimensão às vezes do veículo de transporte escolar, não consegue observar logo à frente do veículo a uma faixa de ponto cego, bem como atrás do veículo também, quando dá marcha ré, ele tem uma faixa de ponto cego no veículo de transporte escolar e tanto a câmera monitor quanto o dispositivo equivalente, que seria alguns espelhos retrovisores adicionais, tá? São equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. Com relação ainda aos escolares, pessoal, o condutor de escolares deve ter os seguintes requisitos:
21 anos, superior a 21 anos, obrigatoriamente. Categoria D, obrigatória, não importa o tipo de veículo que ele vai circular, deve ser habilitado na categoria D ou superior, né? Pode ser na categoria E também, né? Óbvio, né? Pela prevalência, mas no mínimo D. Não ter cometido mais uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e ser aprovado em curso especializado, né? O curso especializado de transporte de escolares, tá? Então são os requisitos para o condutor de escolares: 21 anos, no mínimo categoria D, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e ser aprovado em curso especializado. A resolução 813 de 2020 fala sobre transporte recreativo de passageiros, pessoal, e ela traz aí todos os itens de segurança aí e equipamentos obrigatórios necessários aí para o transporte recreativo de passageiros. Isso também aí fica muitas vezes limitado aí às situações turísticas aí. Então aqueles que forem trabalhar nessas áreas aí que dispõem desses equipamentos turísticos aí para transporte recreativo de passageiros devem observar com atenção essa resolução 813 que regulamenta aí esse transporte recreativo de passageiros, tá? Temos o transporte de produtos perigosos, pessoal. O que é mais importante? Tá? O transporte de produtos perigosos tem uma legislação extensa vinculada aí à sua fiscalização. O que é importante um policial militar saber com relação a transporte de produtos perigosos? Sinalização. Reconhecer que o que tem ali é um produto perigoso. Tá? Então, o policial militar deve saber reconhecer aqui rótulo de risco, painel de segurança e símbolos especiais. Tá? Então, não precisa decorar aqui classes de produtos, os painéis. O importante é saber que ele tem que ter esse painel de segurança, tem que ter o rótulo de risco, tá? E que nesses casos aí, quando envolverem produtos classificados como perigosos, tá? O policial militar deve tomar os cuidados necessários para aproximação, deve informar a CRE, solicitar a CRE que identifique o produto, tá? Para que ele possa tomar as medidas necessárias ali para não agravar a situação do acidente ali com relação ao produto perigoso, tá? Então, muita atenção com relação ao produto perigoso. E o mais importante, uma legislação bem extensa, o mais importante nesse momento para o policial militar é saber que é um produto perigoso, identificar o produto perigoso pelo rótulo de risco e pelo painel de segurança, informar ao Copom qual que é o produto perigoso sendo transportado, ali descrevendo ali o que está expresso no painel de segurança, o número ali, a classificação do produto. E o Copom lá com os equipamentos necessários lá vai informar os procedimentos a seguir. Com relação à fiscalização, pessoal, o que a gente deve saber aí e que é o que traz aí com relação à atuação do agente de trânsito no MBF. Tá? Então, o agente de trânsito, pessoal, é um servidor civil, estatutário, seletista ou policial militar, designado pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, tá? O agente da autoridade de trânsito ou policial militar deve estar credenciado, uniformizado e no regular exercício das suas funções, tá? Então, sempre, pessoal, fiscalização de trânsito só se faz fardado e devidamente escalado, tá? No pleno exercício das suas funções, durante o turno de serviço, tá? Não há fiscalização de trânsito durante a folga do policial. Tá? Então, essa é a obrigatoriedade e a determinação do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Tá? E aí ele fala que considera-se no regular exercício de suas funções o agente que estiver cumprindo horário administrativo, escala, convocação ou em deslocamento de ida ou retorno ao serviço, desde que em veículo oficial. Tá? Então, caso o policial esteja deslocando lá para o seu local de serviço em veículo oficial, na viatura, está lá, a viatura está indo deixar ele lá no ponto de policiamento dele, o ônibus, viatura lá, viatura de transporte de tropa está indo deixar ele lá no local de policiamento. Nesse deslocamento também é considerado no exercício regular de suas funções, tá?
o policial militar ele deve ter constatado a infração, tá? O termo anterior era flagrado. Hoje a gente não precisa mais flagrar a infração, a gente tem que constatar. Tá? O que é a constatação? É ter certeza que aquela infração ocorreu. Como que isso acontece, pessoal? Pode ser tanto pela flagrância, tanto para a gente ver a infração acontecendo, ou pelos vestígios deixados, né, no caso de algum acidente de trânsito, decorrentes da infração. Então, às vezes o acidente aconteceu e a gente constata ali pelos vestígios que um veículo fez uma manobra não permitida ou que ele tinha algum problema no veículo, alguma alteração veicular que deu causa ao acidente de trânsito. Então a gente pode lavrar a autuação com base na constatação da infração pelos vestígios, pelas comprovações que a gente tem no local. Tá? O AIT é a declaração da autoridade ou dos seus agentes da infração de trânsito. O AIT não pode ser lavrado por solicitação de terceiros, não pode, tá? Cada policial deve constatar a infração, tá? Então, aqui diz, exceto nos casos em que a guarnição se deslocar ao local e for capaz de comprovar a infração. Então, nas infrações permanentes, né, o colega às vezes pode até ligar, ó, desloca aqui no local tal que tem um veículo estacionado em local proibido. A guarnição desloca, verifica que o veículo está em local proibido e efetua a notificação. Então, a guarnição deslocou e comprovou a infração. Não foi por solicitação de terceiro. A única exceção que pode ser lavrado um AIT por solicitação de terceiros é em operações de trânsito, tá? Desde que um PM constate a infração e informe a outro PM que esteja na abordagem. O que quer dizer isso, pessoal? É aquela situação que nós estamos em uma operação de trânsito e um PM avista um veículo com um condutor sem cinto. Então ele pede para o outro condutor a bordo do veículo e ele vai lá e informa, ó, esse condutor estava circulando com o veículo sem cinto. Tá? E esse policial militar que está abordando o veículo lavra a infração por informação do outro policial que estava junto com ele na operação no comando de trânsito. Tá? Então essa é a única exceção, tá, com relação à lavratura de autos de infração de trânsito por solicitação de terceiros. Tá? O que mais que a gente pode falar sobre AITs? Tá? Pode ser utilizado o talão eletrônico para o registro do AIT, tanto que a nossa APMSC aqui já só utiliza, nem se utiliza mais o bloco manual, né? A gente só possui o talão eletrônico, né, através do PMSC Mobile, né, que nós todos estamos utilizando aí nas aulas de OPT. Então o talão eletrônico é base hoje da autuação. Nós só registramos uma infração por auto, né? Cada auto de infração corresponde a uma infração, né? Podemos lavrar até 10 autos de infração para um veículo, mas cada infração vai ser registrada em um auto. E as infrações que possuem a mesma raiz, ou seja, os 3 primeiros dígitos do código, são considerados somente uma infração. Então, um exemplo, veículo sem equipamento obrigatório e com equipamento ineficiente inoperante, quer dizer, 66371 sem equipamento obrigatório e equipamento obrigatório ineficiente inoperante, 66372. Então, 66371 e 66372. O que o Manual Brasileiro diz que a gente deve fazer? Lavrar apenas um auto de infração e descrever no campo de observação que o veículo estava sem equipamento obrigatório, 66371, e com o step vazio, que seria a infração do 66372, a gente não lavra, porque as duas infrações têm a mesma raiz. Os 3 primeiros dígitos são iguais. Tá? As infrações também podem ser concorrentes ou concomitantes, né? Então, quando uma infração decorre de outra infração para acontecer, né? O exemplo aqui é o veículo sem registro e aí por não ter registro ele não tem placa, né? Então a gente autua ele só por falta de registro. Por quê? Porque um veículo sem registro, obviamente, ele não tem placa, né? Então a gente só faz uma autuação.
né? A infração do sem placa decorre pela falta de registro. Tá? E a infração do concomitante é quando uma infração não tem nada a ver com a outra. Exemplo, né, CNH vencida e CNH de categoria diferente. Né? Ele podia estar com a CNH vencida e estar de categoria igual, permitida, poderia estar de categoria diferente, mas com a CNH válida. Então, uma infração não tem nada a ver com a outra. Pode acontecer independente de uma ou de outra. Então, são infrações concomitantes. Lavra-se os dois autos de infração. O condutor, o policial militar, ele deve abordar o veículo para constatar a infração, exceto, né, nos casos em que a infração pode ser comprovada sem abordagem. Então, toda vez que a infração pode ser constatada sem abordagem, só pela visualização do veículo em circulação, pode ser feito o auto de infração sem a abordagem do veículo. Tá? Não é obrigatório a abordagem. Deve-se priorizar a abordagem. Deve abordar sempre o veículo. Se não for possível, nos casos em que não é possível a abordagem, pode ser comprovado sem a abordagem, pode ser lavrado o auto de infração. O que mais de situações importantes que a gente deve ressaltar aqui? A competência da Polícia Militar para execução da fiscalização de trânsito sempre quando e conforme convênio firmado com o órgão de trânsito, tá? Concomitantemente com os demais agentes credenciados pelo órgão. Tá? Então isso tudo é importante da gente verificar. A importância do preenchimento do campo de observações, pessoal. Então, campo de observações, vocês nas aulas de OPT devem estar vendo aí a importância do preenchimento correto. E aqui tem vários exemplos aqui de preenchimento do campo de observações, que devem, algumas situações é até obrigatório, preenchimento do campo de observações, as possibilidades de erro e situações corretivas que a gente deve aplicar aí com relação à fiscalização de trânsito, técnicas de sinalização de trânsito. Então, isso tudo a gente já está aplicando na prática aí em OPT. Tá? Vamos para a identificação veicular, pessoal. O que é importante em identificação veicular? Tá? O veículo deverá ser obrigatoriamente identificado por caracteres gravados no chassi ou monobloco. Então, há uma gravação alfanumérica que identifica o veículo no chassi ou monobloco. Ela deve ser realizada pelo fabricante ou montador do veículo. Tá? Este veículo deve ser identificado por meio de placas dianteira e traseira. Tá? Estas placas, esses caracteres que compõem essa placa dianteira e traseira do veículo, tá? São individualizadas para cada veículo e elas vão até abaixo do veículo, não podendo ser reaproveitadas. Tá? Então, por isso é que houve até uma modificação aí no quinto caractere da placa para aumentar o número de combinações possíveis, porque não pode reaproveitar os caracteres de placa. Então a gente tem que ter placas o suficiente para todos os veículos que forem comercializados no Brasil. O que mais que é importante a gente citar aqui? Tá? Então, os veículos destinados a puxar ou arrastar maquinária de qualquer natureza, trabalhos de construção ou de pavimentação, precisam somente de registro, tá? E os aparelhos destinados a trabalho agrícola não precisa de registro no órgão de trânsito, mas no Ministério da Agricultura. Tá? Então, de tratores de pavimentação, de construção, o único documento é o registro. E de trabalho agrícola, há um registro mais no Ministério da Agricultura. Não há identificação, não há sinais de identificação nos veículos de uso bélico, tá? Então eles não precisam de placa de identificação, os veículos bélicos, tá? Que são aqueles veículos de uso exclusivo das Forças Armadas. Os veículos de 2 e 3 rodas, então as motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos, eles estão dispensados da placa dianteira. Tá? Então esses veículos também não precisam utilizar placas dianteiras. Tá? E as placas que dispõem tecnologia
de identificação não precisam ser lacradas, tá? Então não precisam mais ter lacre. Tá? O exemplo é o QR Code já da placa do Mercosul. Então a placa no novo padrão Mercosul, ela não é lacrada porque ela tem uma tecnologia, que é o QR Code, que permite a identificação do veículo. Tá? Então o lacre já se tornou obsoleto. Quando que é obrigatório que o condutor coloque no veículo a placa nova, já no padrão novo do Mercosul, tá? Primeiro registro do veículo, então veículo zero, quando ele vai ser registrado no órgão de trânsito, ele tem que já ser registrado, a placa já é no padrão Mercosul, tá? E os veículos usados, que já estão em circulação, tá? Eles podem transitar com a placa antiga, tá? Exceto se mudar de categoria, extravio, roubo, furto ou dano na placa. Se ele tiver que refazer uma placa, ele tem que botar a placa no padrão Mercosul. Mudança de estado de município, se ele for transferido do município, de estado, seja mudança do próprio proprietário ou transferência de propriedade. Se ele mudar de estado ou mudar de município, tem que botar a placa padrão Mercosul. Instalação de segunda placa traseira, tá? Sempre que obrigatória, no transporte de bicicletas, na instalação daquela guia de reboque para reboque de veículos, ali quando a gente instala aquele reboque traseiro, tá? Quando ele encobre a placa, quando é obrigatória a instalação de segunda placa traseira, já tem que botar no padrão Mercosul, ou voluntariamente, né? Se o proprietário do veículo quiser optar por substituir a placa antiga pela nova, também pode, ou substituição da placa por clonagem, né? Caso seja comprovado que o veículo foi clonado, que há um veículo se utilizando da placa original dele para cometimento de infrações, de crime e tal, através de um processo administrativo, isso tudo passa por um processo administrativo. Se esse veículo tiver que trocar a placa por esse motivo de clonagem, tá? Essa nova placa vai ser no padrão Mercosul. Tá? O que mais que é importante a gente verificar ali com relação à questão de identificação veicular, né? O chassi ele é dividido em 3 seções. Essas seções aí são compostas por 17 dígitos que formam aí a numeração que é gravada no chassi ou monobloco do veículo, né? Além disso, os veículos devem ter umas etiquetas, né, que devem ser destrutíveis, né, quando da sua remoção, né, elas não podem ser removíveis, que devem estar na coluna da porta dianteira, no compartimento do motor, bem como devem estar em um dos para-brisas e um dos vidros traseiros quando existente e pelo menos 2 vidros de cada lado do veículo. Tá? Então os últimos caracteres do chassi devem estar em etiquetas nas colunas das portas, dianteira, lateral direita e no compartimento do motor, em etiquetas indestrutíveis e gravados nos vidros dos veículos, para-brisa, vidro traseiro e em pelo menos 2 vidros laterais. Tá? São o VIS, né, que são aí os 8 últimos caracteres do chassi do veículo. Tá? Com relação aos veículos de carga, eles têm uma obrigatoriedade também de constar várias informações com relação aí ao PBT, PBTC, tara e lotação do veículo. Tá? E agora vamos para a nossa fiscalização de alcoolemia, né? Com relação à fiscalização de alcoolemia, pessoal, nós estamos vendo aí da importância de nós efetuarmos essa fiscalização com relação à alcoolemia. Temos aí alguns conceitos importantes. A infração, né, de dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa, né, o recolhimento da CNH ou PPD, né, que deve ser feito pelo agente de trânsito, né, até que o condutor comprove que não está com a capacidade psicomotora alterada. Então, quer dizer, o documento de habilitação será recolhido pelo agente mediante recibo
e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação, quer dizer, nós, a Polícia Militar, até que o condutor comprove que não está com a capacidade psicomotora alterada. Então, quer dizer, toda vez que a gente for flagrar um condutor, seja dirigindo sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa, ou que ele se recuse a efetuar um dos testes previstos lá no artigo 277, a gente vai recolher o documento de habilitação dele mediante recibo, e esse documento vai ficar sob custódia da PM, que é o órgão ou entidade que fez a autuação, responsável pela autuação, nós que lavramos a autuação, até que esse condutor comprove, ele tem que comprovar que não está com a capacidade psicomotora alterada. Como é que ele comprova? Ele volta ao quartel, ele se dirige lá ao quartel, à unidade da PM, e vai realizar e vai efetuar o teste do bafômetro. Então ele sopra lá no bafômetro, comprova que não está mais sob influência de álcool e ele tem a CNH dele devolvida. Tá? O documento de habilitação pode ser PPD também. Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação, então caso ele não compareça no quartel no prazo de 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão responsável pelo registro, que é o DETRAN. Tá? Então nós vamos encaminhar essa CNH ou essa PPD para o DETRAN. Tá? Aí o DETRAN vai tomar os procedimentos necessários com relação a esse condutor, tá? Que vai buscar o documento lá, DETRAN ou CIRETRAN, obviamente, se a gente estiver no interior do estado. Tá? O veículo aqui ele será retido até a apresentação de condutor habilitado, tá? E obrigatoriamente esse condutor também será submetido à fiscalização. Então, se abordou um veículo, o condutor está embriagado, seja por constatação ou seja por ter feito teste do bafômetro, tá? E o veículo ele teve o seu recolhimento, o documento de habilitação recolhido, e o veículo está retido até a apresentação de condutor habilitado. Este condutor habilitado será submetido a teste do etilômetro. Então, para liberação do veículo, este condutor habilitado para a retirada do veículo do local da infração deverá ser submetido ao teste do etilômetro, obrigatoriamente. Caso ele não apresente esse condutor habilitado, tá, ou esse condutor habilitado não está em condição de dirigir, ele não se submete ao teste, tá, o veículo vai ser recolhido ao depósito. Tá? A gente transforma essa retenção em remoção do veículo. Tá? Não é uma opção do condutor habilitado lá que vai retirar o veículo se submeter ou não ao teste do bafômetro. Se ele apareceu lá no local da infração para retirar o veículo do local da infração, obrigatoriamente ele tem que se submeter ao teste. Tá? Os testes para verificação de alteração da capacidade psicomotora, pessoal, deve estar mais aqui para frente, também é outra coisa importante. Que pode, né? Então a confirmação da alteração da capacidade psicomotora pode ser feita mediante um destes testes, tá, pessoal? Ó. Exame de sangue, exame laboratorial especializado, isso aqui é principalmente nos casos de consumo de substâncias, né? Teste no etilômetro ou verificação de sinais, né? Que é o nosso famoso auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, que é o ACP, que a gente aprendeu a fazer lá no mobile. Tá? Então, qualquer um desses testes confirma a alteração da capacidade psicomotora. Exame de sangue, exame realizado por laboratório especializado, o teste do etilômetro ou o ACP. Tá? São os testes que comprovam a alteração da capacidade psicomotora. Tá? A gente deve priorizar sempre o etilômetro, a prioridade é sempre o etilômetro, tá? Não sendo possível, a gente aplica os demais testes. Tá? Então, lembrem-se, temos vários tipos de testes que podem ser empregados aí para constatação da alteração da capacidade
psicomotora, tá? Sempre que houver alteração da capacidade psicomotora, pessoal, então conduzir o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão de álcool ou de outra substância, o condutor incide no crime do artigo 306, tá? Que é um crime de perigo abstrato, quer dizer, não precisa gerar um fato real, tá? Só pelo fato de conduzir o veículo com a capacidade psicomotora alterada já há o crime, tá? E aí nós temos aí também, com relação ao crime, o crime é caracterizado aqui, temos aí os sinais de constatação do crime, que são os mesmos, né? Exame de sangue, o teste do etilômetro, os exames dos laboratórios especializados e os sinais de alteração psicomotora. Então são os mesmos, ó, exame de sangue, teste do etilômetro, laboratórios especializados e o ACP. Tá? Então, para a configuração do crime também são os mesmos testes. Tá? E aí nós temos as qualificadoras do crime de homicídio e de lesão corporal, né, quando praticados sob influência de álcool, no caso do homicídio, a qualificadora, né, o aumento da pena, e da mesma forma na lesão corporal, quando o condutor dirige com a capacidade psicomotora alterada e a lesão corporal é de natureza grave ou gravíssima. Tá? Temos também a situação da recusa, né, já comentamos alguma coisa sobre isso, quando o condutor se recusar a qualquer dos testes previstos, né? Nós já vimos os testes previstos, acabamos de falar sobre eles, né? Ó, quais são os testes previstos? Exame de sangue, etilômetro, laboratório e auto de constatação. Então, qualquer dos testes, ele vai ser autuado no 65A, desde que ele não apresente mais de 2 sinais de alteração, né? Que daí a gente vai lavrar o auto de constatação e o auto de constatação é um dos testes. Então basta a recusa e consignar a recusa no campo de observação. Está aqui lá o artigo 65A para a lavratura da infração. Pressupostos, né? Priorizar sempre o teste do etilômetro. O etilômetro deve estar sempre aferido e calibrado pelo Inmetro. Anualmente ele deve estar com a validade da sua calibração, da sua verificação. Preenchimento do auto de constatação. Então, quando houver recusa ao teste do etilômetro, tá, pode ser preenchido o auto de constatação, o ACP, tá, desde que o policial constate não somente um sinal, mas um conjunto de sinais, né, deve ser assinalado no mínimo 2 sinais para essa verificação. Pode ser feito exame clínico ou perícia, né? Pode ser providenciado pelo policial militar, sempre que houver disponibilidade, né? No caso aqui, se a cidade, o município onde vocês estiverem trabalhando, possuir lá médico perito plantonista, né? Com relação ao exame de alcoolemia, ele é obrigatório apenas para as vítimas fatais, né, de acidente de trânsito, então ele é realizado lá pelo IGP, isso aqui não interfere na nossa atividade. Com relação ao toxicológico, tá, pessoal, tem a situação do toxicológico aí, que os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos devem ser submetidos a cada 2 anos e 6 meses, tá? Um novo teste. Tá? A infração do 165B, caso o condutor esteja com esse exame vencido, quer dizer, ultrapasse esses 2 anos e 6 meses, mas só depois dos 30 dias. Tá? Então a gente vai observar sempre 30 dias do vencimento desse prazo. Então venceu o prazo, os 2 anos e 6 meses, a gente vai verificar 30 dias, e aí pode ser que a gente autue o condutor no 65B, desde que ele seja habilitado na categoria C, D e E e esteja dirigindo um veículo da categoria C, D e E. Se ele estiver dirigindo um veículo de outra categoria, uma motocicleta, que é categoria A, ou um automóvel, que é categoria B, ele não incide na infração. Com relação ao controle de velocidade, pessoal, nas vias, nós temos aí os conceitos de via, né? Vias urbanas e vias rurais.
né? Via de trânsito rápido, arterial, coletor e local, rodovias e estradas, né? Então lembrando aí, via de trânsito rápido, se não houver sinalização, velocidade 80, arterial 60, coletora 40, local 30, rodovia nós temos uma diferença aí que é 110 ou 100, rodovia de pista simples ou dupla, né? Isso para automóveis, caminhonetas e caminhonetes, os demais veículos sempre 90. E nas estradas, velocidade máxima, quando não houver sinalização, 60. É isso aqui que está previsto aqui no artigo 61, que eu acabei de dar o spoiler para vocês aí. Tá? A resolução 798, pessoal, fala aí dos medidores de velocidade, né? Então, ele fala que tem dois tipos de medidor de velocidade, que é o fixo e o portátil. Então, são dois tipos de medidor de velocidade existentes. No fixo, nós temos duas subclassificações, o controlador e o redutor. O controlador fixo, ele é instalado em local definido e de caráter duradouro, tá? Destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade em via ou ponto específico. E o redutor é um medidor de velocidade instalado em local fixo e de caráter duradouro, que dispõe de display, né, destinado a fiscalizar a redução pontual estabelecida em relação à velocidade diretriz da via. Que seria aqui, esse redutor seria a nossa famosa lombada eletrônica. Tá? Então ele tem o display que indica ao condutor lá a velocidade que ele foi flagrado circulando na via. E nós temos o portátil, né, que é instalado aí em viaturas, né, em tripés, suporte fixo ou operado manual pelo policial militar, pelo agente de trânsito. Tá? O display eletrônico, ele exibe a velocidade registrada, tá, pelo veículo durante a circulação. Tá? Então, os aparelhos devem ser aprovados e verificados pelo Inmetro. Tá? Tem todas umas condições tecnológicas que eles devem cumprir. Eles devem possuir também um estudo técnico e um planejamento técnico com relação à localização desses equipamentos. Tá? Eles não podem ser fixados em árvores, marquises ou qualquer outro lugar de modo velado ou não ostensivo. É dispensado a presença do agente de trânsito quando o medidor de velocidade for do tipo fixo. Então, do tipo fixo não precisa ter agente de trânsito. Tá? E no caso do medidor do tipo portátil, tá? Também tem todas as situações, mas eles devem ser utilizados por agente de trânsito no exercício regular das funções, uniformizados e ostensivamente. Tá? Então tem que ter o agente de trânsito junto ao portátil, uniformizado e ostensivo e no regular exercício das suas funções. Tá? Com relação aos equipamentos controladores de velocidade, eu acho que era isso que são as situações mais importantes. Com relação ao medidor do tipo fixo, pessoal, o que é importante ressaltar é que a localização destes equipamentos do tipo fixo deve ser divulgada na internet. Aqui, ó, cabe ao órgão ou entidade com circunção sobre a via determinar a localização, a sinalização e a instalação e a operação dos medidores de velocidade. Então, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via que deve determinar a localização e a sinalização dos medidores de velocidade do tipo fixo, tá? Então eles devem fazer essa determinação dessa localização e devem constar aí também
na sede do órgão e estar disponíveis aí na internet aí os locais onde estão fixados, né, onde estão colocados esses controladores de velocidade do tipo fixo. Qual é o próximo tema? Nosso próximo tema